Nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho do que aconteceu nesses últimos 3 anos e por que eu sumi daqui do Instagram e das minhas outras redes sociais. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora Bettiol, eu sou uma pessoa com dor crônica e em 2017 eu recebi o diagnóstico de fibromialgia e não tive muita melhora com os tratamentos tradicionais, convencionais. Aí eu tive uma melhora durante um tempo com o óleo de cannabis, que foi o que deu um boom aqui no meu YouTube também, né? As pessoas até hoje vêm me perguntar sobre isso, apesar de eu não utilizar mais. E aí o que aconteceu, né? Então, no final de 2022 eu estava pesquisando muito sobre fibromialgia, dor crônica, para trazer conteúdos aqui para o canal, para trazer conteúdos para o Instagram e até mesmo, principalmente, né, em busca da minha própria melhora. Eu sempre fui atrás, por conta própria, né, de tratamentos, informações, porque eu sou uma pessoa muito curiosa e que também gosta muito de estudar. Porém, em 2022 eu tive uma piora, apesar de as pessoas acharem que eu estava muito bem, porque eu estava fazendo os vídeos, estava contando, né, sobre meus tratamentos. Eu estava piorando, eu não estava mais tendo tanto resultado com os tratamentos que eu fazia na época, e eu queria me curar. Apesar de eu falar, não tem cura, a medicina tradicional é legal que não tem cura, né, eu falei, não, eu preciso encontrar uma solução, porque desse jeito que tá indo só ladeira abaixo, né? Então eu tinha aquela sensação de que eu ia continuar piorando ano após ano e que quando eu chegasse, sei lá, numa idade mais avançada, eu não ia conseguir cuidar de mim mesma, que outras pessoas iam cuidar de mim e eu não quero ter filho, tipo, quem que vai cuidar de mim? Ai, meu Deus! Comecei a desenvolver ansiedade. Na época também estava lidando com os problemas gastrointestinais, tipo dor de estômago, refluxo. E aí eu já entendi um pouco da relação entre a mente e o corpo, que é o que eu vou estar trazendo aqui nos próximos vídeos, mas eu nunca tinha me deparado com algo científico sobre isso, né? Eu conhecia os livros da Louise Hay, tinha outras também pessoas, né, que trabalhavam com isso, mas nada assim, feito por médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Então era aquela coisa, eu sabia que era verdade, que as nossas emoções reprimidas, o nosso estresse podem causar sintomas físicos no corpo, até mesmo doenças, transtornos, síndromes, mas eu não sabia muito o que fazer a partir dali, né? Tem algumas técnicas, do tipo afirmação, visualização, mas isso funcionava para algumas coisas, mas não muito para outras. Eu acho que quando eu tinha uma noção clara do que estava causando um determinado sintoma e eu sabia o que fazer para resolver aquela confusão que estava acontecendo ali em mim, as coisas funcionavam, mas quando eu não entendia muito bem, eu ficava empacada ali. E a grande revolução na minha vida, em 2022, foi descobrir, através de uma citação da Louise Hay, que existia um tratamento para dor crônica, para fibromialgia, que prometia a cura, a remissão ou uma melhora muito grande, apoiada por pesquisas científicas, por prática clínica, né? Então, a primeira pessoa assim, que eu conheci na área mente-corpo, o primeiro profissional foi o Dr. John Sarno. O Dr. John Sarno, ele faleceu meio que recentemente, em 2017, se eu não me engano, e ele era um médico lá dos Estados Unidos, professor de uma universidade, e ele era especialista em reabilitação. Então ele meio que trabalhava com ortopedia. E ele afirmou ter curado muitas pessoas com dores nas costas, porque a grande descoberta dele foi que a maioria dos problemas de dores crônicas, principalmente costas, ombros, pescoço, mas não só, né, corpo no geral, não eram causados por problemas estruturais, como se acredita muito, né? Tipo hérnia de disco, artrite, esse tipo de coisa que é degenerativa. Ele afirmava que é parte do processo de envelhecimento natural do nosso corpo e que pessoas sem dor apresentam essas mesmas anormalidades que pessoa com dor. Então, como a gente pode afirmar
que essas anormalidades estruturais são a causa da dor. E ele começou a fazer uma espécie de tratamento educacional. Ele dava palestras para os pacientes, explicando como a dor ela se manifestava, a origem dela, que era principalmente emocional. Ele falava muito de raiva reprimida. Então, as pessoas sentem muita raiva, mas aqueles sentimentos, ele é tão perturbador que, na verdade, ele fica ali no subconsciente, a pessoa não expressa e essas emoções reprimidas, então, poderiam levar a dores nas costas e outros sintomas, né? Então, ele deixava muito claro para o paciente que não tinha nada de errado com o corpo dele, para ele parar de evitar de fazer atividades, né? Por exemplo, o paciente sentia muita dor nas costas quando ele abaixava. Não é para parar de abaixar. Você vai continuar fazendo o que você fazia na sua vida anteriormente e com o tempo essa dor ela vai diminuindo e ir embora. Tudo através do conhecimento, né? Então, eu li os livros dele, ele tem 4 livros publicados, 2 com tradução para o português, vou deixar os links aqui embaixo. Um deles se chama Dor nas Costas, Conexão Mente e Corpo, e o outro é O Fim da Dor, né, a tradução para o português. E foram esses 2 que eu li, e aí depois eu continuei pesquisando sobre o assunto, comecei a pesquisar na internet, encontrar pacientes que estavam aplicando as estratégias, né, dos livros do Dr. Sarno, e aí me deparei, né, com conteúdos de psicólogos. Tem um que eu gosto muito, que é o Alan Gordon, que também tem um livro publicado, que é o The Way Out, que é o meu favorito. Outros médicos também na linha da medicina mente-corpo, que estão vivos, né, ainda trabalham com isso. Então eu fui fazendo meio que essa pesquisa por conta própria, comecei a aplicar, né, as estratégias na minha vida, voltei a fazer um monte de coisa que eu não fazia, por medo de desencadear a dor. E aí fazia muito tempo que eu queria retomar os meus vídeos, o meu Instagram. Eu falei, por que não, né? Apesar de eu não estar 100% ainda, de eu não estar curada, nem sei se um dia vou conseguir, mas vou seguir tentando. Falei, eu quero levar essa informação para o público brasileiro, porque essa informação não está chegando no Brasil, não está chegando para o português, né? Tirando esses 2 livros do Dr. Sarno com tradução. Então, eu estou com um Instagram ativo, não é o mesmo que eu tinha antes, esse se chama síndrome.mente-corpo, é um dos nomes que esse conjunto de sintomas psicogênicos, né, recebe em português. E aí falei, vou retomar o YouTube para eu conseguir trazer conteúdos mais aprofundados, né, porque eu gosto de falar sobre isso. E como eu estou hoje? Então, eu consegui a remissão de vários sintomas que eu tinha. Lembra que eu falei que eu estava desenvolvendo ansiedade? A ansiedade ainda não estava crônica, mas ela estava ali presente todos os dias. Eu já estava pensando até em tomar ansiolítico. E aí, quando eu conheci os livros do Dr. Sarno, eu me senti segura e aí a ansiedade foi passando. Os sintomas gastrointestinais demoraram mais um pouquinho, mas eu consegui também eliminar o refluxo, a dor no estômago. Nunca mais tive. Refluxo, assim, de vez em quando, 1, 2 vezes no mês, mas não dá para falar que é crônico. E estou em remissão da fadiga e da depressão. Estou dormindo melhor. E eu consegui eliminar vários gatilhos que desencadeavam minha dor. Hoje ela está principalmente nos locais mais antigos, assim, os primeiros locais onde eu desenvolvi dor e que ainda tem um pouco de medo que eu preciso eliminar, crenças limitantes que eu preciso superar, né? Mas, assim, voltei a fazer muitas coisas que eu não fazia há anos. Estou trabalhando como professora de português para estrangeiros e estou retomando esse projeto agora, para, quem sabe, ajudar alguém que esteja sofrendo da mesma forma que eu estava sofrendo. Então, deixa um comentário aqui, se você ainda está acompanhando, né, meu canal, talvez alguém receba alguma notificação, não sei.
Caso alguém já tenha ouvido falar de um pouco disso que eu tô falando, comenta aqui também. E confere o meu Instagram, que lá já tem vários posts sobre os livros, sobre essas pessoas que eu comentei e outras pessoas que podem ajudar vocês. Eu tô tentando traduzir as coisas para o português, né? Então é um pouquinho demorado. E também estou compartilhando um pouco lá do meu dia a dia, as coisas que eu estou fazendo, que estão dando certo, que não estão dando certo. Então tem muitas reflexões por lá. E eu espero que vocês gostem. Até os próximos vídeos. Tchau!